Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Jefité, mais uma vez aqui deixando a mensagem de Deus ao vosso coração. Irmãos, o texto bíblico se encontra em Atos capítulo 16, versículo 23 em diante, que diz assim, e havendo eles dado muito açoite, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardassem com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe assegurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo a luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E ele disse: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Glória ao Senhor Jesus. Irmãos, esse texto bíblico, o seu contexto é maravilhoso. Muitas vezes falamos do versículo 31, mas seu contexto é muito poderoso. A Bíblia vai dizer que Paulo, eles caminham e uma mulher começa pelo espírito de adivinhação dizer: aqueles ali são santos homens de Deus. Diferente dos dias de hoje, Paulo se sente enraivecido, irado com aquela atitude. Ele não se sente honrado em uma endemoniada dizer que ele é homem de Deus. Porque o crente, ele não precisa ser testificado pelo inimigo, ele é testificado pela própria palavra e pelo próprio Deus. Depois de tanto se irar, e naquele momento Paulo repreende o demônio daquela mulher. É interessante que Paulo não repreende o demônio dela por misericórdia, para que Deus transforme. Paulo repreende o demônio dela porque ele está irado, porque ele não aguenta mais aquela situação. E é interessante, eu fico pensando quantas vezes Deus permite coisas se repetir até que nós vemos deixar ser usado por Deus. Paulo não foi a primeira vez que ele passou, mas Deus permitiu e permitiu até que ele entendesse que o nome de Deus teria que ser glorificado daquela forma. É interessante que Paulo, o Senhor quer mandar ele de uma forma diferente para a prisão. Não uma forma para visitar, pregar os presos, mas de uma forma totalmente ali sofrendo, padecendo. E é interessante que eles são açoitados. É interessante que a mulher liberta, a mulher livre, a esperança do povo de ganhar dinheiro com aquela mulher perdeu. Porque quando a pessoa é verdadeiramente liberta, o mundo perde a esperança dela e agora ela tem uma esperança em Deus. Os homens não têm mais esperança dela dar lucro, porque agora ela está liberta. Tá vendo? O mundo tem esperança quando a pessoa está possesso, quando a pessoa está sendo usada pelo inimigo, de ver a destruição daquela vida. Mas Deus te libertou para acabar com a esperança deste mundo, porque só há uma esperança para o crente fiel, uma esperança para o ser humano, e o nome dele é Jesus. A Bíblia vai dizer que eles são açoitados e ali eles são jogados numa prisão. A Bíblia vai dizer que por ordem o carcereiro prende os pés deles no tronco, e a Bíblia também relata que o carcereiro está dormindo. O carcereiro, nós temos aquela visão que a pessoa tem que ser bonzinho, tem que ser legal, e não. O carcereiro, ele vê Paulo e Silas totalmente ferido. Ele sabe que Paulo e Silas estavam apenas fazendo a obra de Deus, mas ele vai dormir. Ele não é alguém que está sentindo alguma empatia pelo sofrimento de Paulo, pelo sofrimento de Silas. A Bíblia vai dizer que os presos o escutavam, o carcereiro dormia. Mas a questão é que o projeto de salvação aqui também é do carcereiro. Aí é interessante, porque muita gente diz que o terremoto veio para livrar Paulo e Silas, e isso é um grande equívoco, porque quando tem um terremoto, eles não fogem. Se fosse de livramento para eles, eles teriam fugido. Aquele terremoto foi para a salvação do carcereiro. Sabe o que é isso? Tem coisas que acontecem na nossa vida que parece que é para a nossa salvação, mas se Paulo e Silas fugissem, o carcereiro morria.
Tem coisas que não é para livramento nosso, é para salvação daqueles que perseguem a nós, daqueles que verem o nosso sofrimento. É interessante que também vai acontecer aqui um terremoto, o qual não fere ninguém. Ele abre cadeias, ele quebra correntes, mas ele não mata ninguém. Sabe o que é isso? A pessoa poderia dizer porque não foi Deus, porque foi um terremoto, é um evento natural, um fenômeno natural. Mas é interessante que esse fenômeno natural, ele tem um objetivo, e o objetivo não é homens, o objetivo é o cárcere, é prisão. Sabe o que eu entendo com isso? O carcereiro ali fechou tudo, mas Deus está falando, até na natureza eu governo, e a natureza só toca onde eu quiser que ela toque. Se é para abrir, vai ter que deixar aberto, mesmo que o homem fecha, Deus usa a natureza para abrir aquilo que o homem fechou. A Bíblia também vai relatar que naquele terremoto o carcereiro acorda, e ele deve acordar muito apavorado, muito angustiado. Paulo e Silas, pensa, irmão, depois de você repreender um demônio, quem já trabalhou no lado de libertação sabe os desgastes que é enfrentando poderes das trevas desta forma. Depois você é açoitado, depois ainda é jogado numa prisão, ali não tinha direitos humanos, irmão. Então pensa naquela forma, pensa naquele momento. É claro que ao contrário de alguns hinos, Silas não era murmurador. Nós vemos que Paulo era um homem muito, que eu posso dizer, muito certinho, por assim dizer, uma forma de dizer, porque até Marcos, quando o abandona, ele não quer que tenha de volta. Então, se Silas fosse murmurador, com certeza não estaria com Paulo. Mas a Bíblia diz que os dois, como homens de Deus, eles louvavam a Deus. Sabe o que é isso? O cárcere, as prisões, conseguiram prender os braços, as pernas de Paulo e Silas, mas não conseguiram fechar a boca de Paulo e Silas para adorar. Tem muita gente que está deixando a circunstância fechar a boca, mas Deus está falando, pode trancar a tua mão, mas a tua boca ainda está aberta. Mas cadê o espírito de adoração? A Bíblia vai dizer que a meia-noite é o momento de um tempo terminado para o início de um novo tempo. Quando um novo início de um novo tempo chegar, vai haver livramento da parte de Deus para o nome dele ser glorificado, não um livramento para você fugir da situação, mas para que o propósito de Deus seja alcançado. Porque ali surge uma pergunta: Paulo e Silas está na prisão porque ele está preso ou porque Deus tem um propósito na prisão? Eu entendo que quando as correntes caem e Paulo e Silas não fogem, eles estão dizendo, nós não estamos presos por cadeias humanas, nós estamos presos pelo propósito de Deus, porque o propósito de Deus é maior do que a nossa vida, o propósito de Deus é maior do que a nossa saúde, o propósito de Deus é maior do que qualquer situação. É por isso que mesmo sem cadeias eu não posso ir embora, porque aqui Deus quer salvar, aqui Deus quer libertar, aqui Deus quer transformar. É por isso que as cadeias caem, mas o propósito de Paulo e Silas não muda. É interessante, porque agora o carcereiro é ele que prende, é ele que solta. Aí ele vai chegar diante de Paulo e Silas, os presos, e vai falar como é que eu sou liberto. Como é que eu sou salvo? Como é que alguém olha para um preso e pergunta como é que vai ser liberto? Como é que alguém olha para um preso e pergunta como é que eu vou ser salvo? Sabe o que o carcereiro está dizendo neste momento? Eu entendo que a salvação que esses homens têm, prisão não pode tirar. Eu entendo que a salvação que esses homens têm, o tempo não pode tirar, porque conseguiram prender o corpo, mas não conseguiram prender a alma, conseguiram cortar a carne, mas não conseguiram sucumbir o espírito de adoração desses homens. Eu preciso, o que farei eu para ser salvo? E é interessante que ele poderia falar, não, você teve parte no nosso sofrimento. Mas Paulo sabe que não foi assim, porque ele também teve parte na morte de Estevão. E ele diz, homem, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus e serás salvo não somente tu, mas a tua casa. É interessante que aquele homem ele tem um domínio sobre sua casa. Sua casa, quando Paulo vai, ele prega palavras, todos recebem a palavra. E é como aquele homem que constrói a sua casa. E a Bíblia não diz que é um lote, é uma casa. Todos que estão debaixo da casa estão salvos. E é isso que a Bíblia nos mostra, que aqueles que receberam a palavra, eles são
salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo. Quem crê verdadeiramente em Deus, recebe a palavra de Deus. Quem crê é como aquela palavra que diz, que eu vi uma vez, como me falou assim, li a palavra e encontrei muitos erros, mas todos em mim. Nós precisamos ser transformados, mudados por Deus, porque só quando somos transformados, conhecemos o bom e verdadeiro vontade, propósito de Deus. Que Deus em Cristo abençoe cada irmão. Um grande abraço.